Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar com nossas aulas aí ainda por vídeos e alguns trabalhinhos, tá? Tempo meio de chuva hoje, agradável e espero que todos estejam bem, se cuidando aí desse vírus aí, não tá fácil para ninguém. Mas vamos seguir com as aulas. Hoje a gente vai falar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá? Olá pessoal, então estamos aí mais uma aula de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá então. Primeiramente, quero deixar bem claro para vocês que nós não podemos exaurir, de certa forma, todos os detalhes desse procedimento de desconsideração. Por quê? Porque vocês estão no quinto período. E no quinto período ainda vocês não tiveram algumas matérias, direito empresarial, direito tributário, direito à parte da execução do processo civil, cumprimento de sentença. Então ainda vocês estão cruz nessa parte. E aí não posso adentrar muito a fundo desse procedimento. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais sucinta o incidente que está ali como intervenção de terceiro, correto? Então vamos lá para a tela para verificar. Então eu tenho aqui, ó, a pessoa jurídica de responsabilidade limitada, a pessoa física, seus sócios. Como eu falei, acabei de falar, né? É um pouquinho difícil para vocês entenderem isso, porque ainda vocês não tiveram direito empresarial. No direito empresarial, vocês vão aprender sociedades empresárias. E as sociedades empresárias têm uma espécie de classificação com relação à responsabilidade do seu patrimônio, dos seus bens. E nós temos nessa figura, talvez se não a mais importante, a responsabilidade limitada, ou seja, com relação a dívidas, a empresa só responde na extensão da existência dos seus bens. Os sócios não respondem. Então, o que é limitar? Limita o patrimônio da sociedade. Não vai em cima dos bens do sócio em razão de dívidas. Tá? Isso chama-se autonomia patrimonial da empresa. Tá? Então, o objetivo de criar uma empresa, pessoa jurídica limitada, é diferenciar o patrimônio dos sócios dessa pessoa jurídica limitada. O patrimônio que os sócios têm até aquele momento é dos sócios. E a empresa vai, a partir daí, começar a construir seu patrimônio, através dos sócios que a formaram. Tá? Na maioria das empresas no Brasil, é dessa forma, é criada dessa forma, com responsabilidade limitada, justamente porque tem essa figura de diferenciar o patrimônio dos sócios. Tá? Então, quando eu falo em razão de dívida, eu estou falando o seguinte: qualquer dívida que um credor tem para cobrar do devedor, se esse devedor não paga, o seu patrimônio responde pelas dívidas, ou seja, os seus bens respondem pela dívida, correto? Então, eu vou buscar os bens daquele devedor para quitar a dívida. Esses bens vão ser penhorados, depois levados a leilão para quitar a dívida. Isso tudo a gente vai aprender ainda, por isso que eu digo que é difícil para vocês. Mas saibam só, por enquanto, que um processo que está na cobrança dos bens de um determinado devedor chama-se processo de execução. E quando isso eu tenho um título executivo extrajudicial. Exemplo, um cheque, uma duplicata, uma promissória, um contrato assinado por duas testemunhas, ou um contrato público. Isso me dá o direito de executar e já inserir, ou devedor, você me paga, eu busco teus bens. Ou aí eu venho de um processo de conhecimento,
que eu, por não ter o título, eu vou pedir para o juiz me dar uma sentença favorável. Com essa sentença eu vou cumprir a sentença e a partir daí eu vou cobrar o devedor. Se ele não me pagar, eu vou pegar bens dele. Tá? A ideia então da pessoa jurídica, personalidade jurídica, é justamente isso: diferenciar os bens dos sócios da pessoa jurídica. Tá? O que quer dizer então que a gente vai estudar hoje? Incidente de desconsideração. Quer dizer o seguinte: em alguns casos, o devedor, a empresa devedora, na pessoa de seus sócios, estão usando essa finalidade da pessoa jurídica como fraude. Então, eles não compram nada em nome da empresa, estão pegando dinheiro da empresa e estão ficando rico, né? Ou adquirindo patrimônio, não necessariamente um rico na extensão da palavra, mas se enriquecendo em razão dessa situação da empresa. E quando alguém vai cobrar a empresa, não tem bens. Obviamente que há confusão patrimonial aqui. Ou por uma má fé, uma ilicitude do devedor também. Eu posso, e não achando bens da empresa, buscar bens do sócio. Tá? E como funciona isso, como que acontece isso, isso que a gente vai aprender hoje. Tá? Então, só pense em razão da pessoa jurídica ser limitada, eu posso desconsiderar essa personalidade jurídica para adentrar aos bens dos sócios. Né? Não pode ser ao bel prazer do credor, isso tem uma regra, isso se chama-se incidente, incidente de desconsideração, que vai ter contestação e vai ter uma decisão a respeito, tá? Que a gente vai ver a partir de agora. Então vejam lá, pessoal, eu tenho uma empresa criada com o objetivo de separar o patrimônio dos sócios dessa empresa, para que essa empresa tenha uma certa autonomia patrimonial e essa empresa siga, né? A regra é que essa empresa não vai ter dívidas, vai pagar tudo certinho, sem problema nenhum. O problema acontece quando essa empresa começa a ter e apresentar dificuldades aonde o credor vem cobrar ela e não achando bens, né? Então, para que isso não ocorra, esse não achar bens, a lei entendeu que há a possibilidade de criar um incidente, ou seja, criar um processo, isso, um processo mais incidental que a gente vai ver como que funciona, aonde eu posso adentrar no patrimônio do sócio, tá? Então vamos começar ali os nossos slides. Lembrando que eu vou jogar na internet, lá no Classroom, lá no Sagres, também nossos slides e o vídeo, o endereço do vídeo no YouTube aí, tá bom? Vamos lá então para o nosso slide. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica está no artigo 133 até 137, 133 a 137. Tá? O que a gente precisa saber então? O que é uma empresa? Empresa é uma unidade econômica, social integrada por elementos humanos, quem que a comanda, quem que administra, quem que produz, humanos, materiais e técnicos que têm o objetivo de obter utilidades através de sua participação no mercado de bens e serviços. Tá? Então, essa é um conceitinho de empresas que também vocês vão voltar a rever quando estiverem lá no direito empresarial. A sociedade limitada, então, quer dizer o que, como eu já falei, a sociedade da responsabilidade limitada, também conhecida como sociedade limitada apenas, é um tipo específico de empresa em que os sócios não podem ser responsabilizados pelos prejuízos advindos da atividade da sociedade, para além das suas participações, cotas ou cotas. Cotas é a mesma coisa, né? Com CU e C, mesma coisa, que escreve dos dois jeitos, mas cotas sociais. Ou seja, vamos explicar lá no quadro essas cotas sociais aí. A empresa XY Limitada. Tá? 3 sócios essa empresa tem. Sócio A, sócio B, sócio C. O que é cotas? Quando eles vão fazer o contrato social, vão lá criar a empresa, cada um assume uma cota da empresa. Ou seja, uns assumem mais, outros assumem menos. Tá? Por exemplo, aqui, o A ofereceu 10 mil reais,
o B 50 mil reais e o C 5 mil reais. Essas cotas elas podem ser em dinheiro ou em bens também. O que fala ali na responsabilidade da espécie limitada? Ela é uma atividade que não pode ir além da participação das cotas. Então, a partir do momento que eles integralizam a sua parte do capital, ou seja, que eles disponibilizam, depositam os valores para a empresa, ele vai ter a responsabilidade só de 10 mil, se esse valor não tiver na empresa. Então, responsabilidade dos bens dele, pessoa física, será 10 mil. Aqui será 50 mil, aqui será 5 mil, tá? Perante essa empresa XY. É isso que fala lá na sociedade de responsabilidade limitada, onde cada um tem a responsabilidade pelas suas cotas sociais, tá? Melhor vocês vão aprender lá em Direito Empresarial, ok? Para que uma empresa, então, ela tenha essa responsabilidade aí limitada nas suas cotas, nós temos lá no artigo 1052 do Código Civil. A sociedade é limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, que é aquilo que eu acabei de falar, tá? A empresa regular. Não basta só ser uma limitada, não basta só ser criada. Ela tem alguns requisitos de ser regular. Caso contrário, de certa forma irregular, não há essa separação de patrimônio. Empresa irregular responde os sócios com todos os seus bens pelas dívidas da empresa. Claro, ela é irregular. Para ela ser regular, o que ela precisa, então? Registro do contrato social, do estatuto social na junta comercial, também é chamado de registro público de empresas mercantis. É preciso o registro de seus livros obrigatórios, livro diário razão, fluxo de caixa, vocês vão aprender também, e lançamento dos balanços mensais da empresa, junto na junta comercial também. Tá? Aqui chama-se arquivamento dos livros e lançamento dos balanços, tá? Na junta comercial. Isso tudo vocês vão aprender em direito empresarial. Só que eu preciso ter isso aqui e ser um contrato social de responsabilidade limitada para o estatuto social, claro, vocês vão estudar também, e para considerar que o patrimônio da pessoa física é diferente da pessoa jurídica. E aí eu só posso adentrar em razão de dívida na pessoa jurídica. Então, vamos lá. Responsabilidade patrimonial das dívidas. Que é a situação que eu falei aqui com relação à dívida, que eu vou cobrar os bens se a empresa não pagar, tá? Aí a gente está aqui, ó. Responsabilidade patrimonial de dívidas. O devedor, qualquer devedor, pessoa física ou jurídica. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei, que a gente vai ver. Então, os bens da pessoa serão penhorados para responder pela dívida, tá? Então, de regra, os bens da pessoa jurídica se responde pela pessoa jurídica, pessoas físicas, os sócios só para a pessoa física, sócio, se tiver alguma dívida particular, tá? Essa é a grande diferença aí. Então, como proteção a não usar essa situação de pessoa jurídica, da autonomia patrimonial da empresa, de não ir além dos bens da empresa, em cima dos bens dos sócios, criou-se o artigo 50 do Código Civil, onde eu tenho lá no artigo 50 o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, olha lá a personalidade jurídica, que não posso adentrar no patrimônio, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, ou seja, desconsiderar que tem uma personalidade jurídica, para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Então, eles estão usando esse princípio da autonomia patrimonial
para burlar pagamento de credores, para fraudar credores de certa forma. E a lei fala assim: não, 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 não. Agora nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Eu também tenho a desconsideração inversa, que está no artigo 133, parágrafo 2º. O que é essa desconsideração inversa? Eu vi aqui onde o devedor é pessoa jurídica. A desconsideração inversa é quando o devedor é pessoa física. E esse devedor, eu não encontro bens em nome dele. E esse devedor é sócio de uma empresa limitada onde tem bens. Então, de certa forma, ele está escondendo seus bens lá na empresa, como se fosse da empresa, né? Então, nessa situação também há uma fraude. E aí, como desconsiderar? Eu tenho a pessoa física, então eu vou desconsiderar de forma inversa. Eu vou dizer que eu posso adentrar ao patrimônio dos bens da pessoa jurídica com relação a dívidas dos sócios, por causa dessa má-fé, por causa dessa fraude que o sócio está cometendo. Tá? Então, isso a gente vai ver também como ocorre. Então, eu tenho lá a desconsideração inversa da personalidade jurídica não prevista no Código Civil foi admitida pelo STJ. Caracteriza-se ela pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente ao que ocorre na desconsideração normal, né, direta, propriamente dita, atingir o ente coletivo, a empresa, em seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio, pessoa física controladora. Tá? Isso está lá no artigo 1026 do Código Civil. Ó. Credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Essa é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu vou, ao contrário, buscar bens da empresa em razão de dívidas dos sócios. Note-se, então, nós temos duas formas de desconsiderar a personalidade jurídica. Tá? Uma de forma direta, e é o que mais ocorre, é o comum, aonde a pessoa jurídica tem uma dívida e não paga, e eu vou verificar o patrimônio dos sócios estão muito elevado e da pessoa jurídica não tem nada para me pagar a dívida. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo. Eu vou ter como desconsiderar a personalidade jurídica para o patrimônio ir em cima do patrimônio dos sócios. E eu tenho uma outra situação aonde a pessoa, o devedor, é uma pessoa física, ou quem me deve é uma pessoa física. Eu não acho bens. E eu descubro que ele tem uma empresa no nome. E essa empresa no nome tem bens. Então, alguma coisa está ocorrendo. Ele está trabalhando bem, ganhando bem, escondendo seu patrimônio na pessoa jurídica. Então, eu faço pedido inverso. Eu peço a desconsideração inversa para que eu possa adentrar ao patrimônio da empresa em razão das dívidas da pessoa física sócio, entenderam? Então, essa situação ocorre de forma inversa. Vamos ver o procedimento agora de ambos, como que funciona. Vamos lá para a tela. Então, veja lá, eu tenho o procedimento. Eu posso fazer o pedido em duas oportunidades. Na petição inicial eu já sei que a empresa já tem esses problemas de não pagar dívida e eu sei que tem patrimônio em nome dos sócios. Então eu já vou direto na inicial fazer meu pedido para que no despacho inicial o juiz já decida dessa forma e já desconsidera a personalidade jurídica chamando os sócios para o processo. Ou eu vou fazer uma petição autônoma simples depois, né, como incidente processual, no decorrer da ação, quando eu estiver, na verdade, cobrando a dívida e verificar que não tem bens. Então, eu posso, né, tanto no processo de conhecimento como na execução já direto, procurar bens da pessoa física. Não achei, tem uma empresa, aí eu peço a desconsideração inversa disso. Tá? Em qualquer
Caso o pedido pode ser feito pela parte ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Tá? Então, não tendo bens, descobrindo essa situação, vejam, se o devedor, pessoa física, tem bens, se o devedor, pessoa jurídica, tem bens, eu não preciso ir em cima dos sócios, evidentemente. Né? Eu só vou em cima dos sócios quando os bens da empresa, né, não forem suficientes para quitar a dívida. Ok? Isso ocorria até pouco tempo atrás, né? A gente até viu uma regulamentação, uma alteração na redação do artigo 50 do Código Civil o ano passado. Por quê? Existia muita divergência, ainda existe até hoje, com relação a esse instituto. Tá? O credor não acha bens, principalmente os tributários. O credor não acha bem da empresa e já pede a citação dos sócios. Não pode. Né? Isso tem que ser dado o direito do contraditório aos sócios. Eles vão poder contestar, inclusive eles podem até indicar bens para penhora. Eles vão poder contestar a ação, o pedido de desconsideração e justificar que a empresa tem bens, indicar bens da empresa, alguma coisa nesse sentido. Tá? E eu, credor, para fazer o pedido de desconsideração, eu tenho que analisar o desvio da finalidade da pessoa jurídica e a confusão patrimonial entre ela e os sócios. A confusão patrimonial é mais forte, a prova, talvez eu não tenha como provar, né? Ou ali a pessoa jurídica com o desvio de finalidade também é difícil de provar. Então, nesse sentido, a inversão do ônus da prova, se a prova depender do próprio devedor, né, da empresa devedora, o juiz inverte o ônus da prova e eles que terão que provar que eles não cometeram nenhum ilícito, que eles não cometeram nenhum desvio de patrimônio. Que o patrimônio dos sócios existe antes deles entrarem na sociedade, ou melhor, existe até em razão de herança, também pode ocorrer. Tá? Então, essas duas situações que estão no artigo 50 têm que ser provadas, ou no mínimo, pedir a inversão do ônus da prova. Outro detalhe, não há desconsideração de personalidade jurídica de ofício pelo juiz. Vocês vão aprender mais para frente, no processo de execução e no cumprimento de sentença, eles só ocorrem, só andam, se houver pedido do credor. E aqui, como o pedido de desconsideração também é no sistema do processo civil, também vai ter que ter manifestação do interessado. Caso contrário, o juiz não decreta de ofício. Tá? Voltando lá, então, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica incidente também se aplica a todo e qualquer procedimento especial, inclusive a execução forçada, porque como a execução é a cobrança de dívida, nada mais justo que lá na cobrança de dívida eu descubro que o devedor não tem bens, mas que ele está desviando o patrimônio. Aí eu posso fazer o pedido lá naquele momento. Sempre lembrando que vai ser instaurado um incidente, onde os sócios da empresa serão citados para responderem e informar o que está ocorrendo, se defenderem realmente se isso ocorreu. Inclusive, na Justiça do Trabalho, esse incidente é aplicado. Com um detalhezinho, na Justiça do Trabalho, esse incidente quase que é uma responsabilidade objetiva, ou seja, quase que não tem que provar muita coisa, porque na Justiça do Trabalho lá, como o trabalhador é a pessoa hipossuficiente, então geralmente já se adentra direto ao patrimônio dos sócios. Só que vai ocorrer um incidente da mesma forma. Tá? Então, quando vocês forem estudar direito do trabalho, dê uma olhadinha lá, tem alguma coisinha diferente um pouco, mas aplica-se ao direito do trabalho nessa parte, subsidiariamente o novo CPC, tendo em vista que lá nas leis trabalhistas não tem nada falando a respeito. Tá? Seguindo. Também aplicados procedimentos por competência do juizado especial. Veja aqui um probleminha.
eu já venho falando para vocês em várias situações que as intervenções de terceiros, elas não se aplicam ao juizado especial civil, tá? Nem procedimento especial. Então, no juizado especial civil não tem denunciação a lide, não tem chamamento a processo e, de regra, não teria desconsideração também, porque os terceiros que vão vir para o processo são aqueles relacionados aos sócios de uma empresa. Porém, observa-se que esse instituto ele tem como finalidade, função, natureza jurídica a situação de dívidas. E se eu deixasse ele fora do juizado também, então, vamos supor, eu entraria com processo contra a empresa, tal, não recebi, e aí eu teria que entrar com um processo novo na justiça comum, pedindo a inclusão dos sócios da empresa. Olha o transtorno que ia dar. Então veio o artigo 1062, nas disposições gerais do CPC, dizendo o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao procedimento de competência do juizado. Então, seria a exceção das intervenções de terceiro ou a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, fica aí a título de vocês saberem isso. Não precisa se preocupar com relação à intervenção de terceiro, que não se aplica ao juizado, mas a desconsideração se aplica por força do artigo 1062 do CPC. Desconsideração requerida, então, com a petição inicial. Óbvio, né? Então, vamos ver como que funciona esse procedimento. Apresentada a prova da utilização indevida da personalidade jurídica da empresa e pedindo a sua desconsideração já na petição inicial, o devedor, o réu, né, ainda às vezes no processo de conhecimento é réu, serão citados ali sobre promoção do autor, do credor, né, e para integrar a lide junto com a pessoa jurídica. E eles vão poder contestar naturalmente esse pedido, junto com a contestação da própria dívida, dizendo que eles não devem figurar no polo passivo, por isso, por aquilo, porque não houve a confusão patrimonial e etc. Se fosse simples, só fazer um pedido e o juiz já deferia a desconsideração pelo simples fato de não ter bens em nome da empresa, obviamente que a gente estaria tirando o Instituto da Responsabilidade Limitada fora. Então, por isso, é um sistema que existe, a responsabilidade limitada, que eu não posso adentrar o patrimônio dos sócios e eu só posso em exceção. E essa exceção tem que ser amplamente debatida no processo para que o juiz decida quem tem razão com as provas e etc. Para cobrar quebrar esse instituto da regulamentação da personalidade jurídica limitada. Ok? Se o requerente não tiver conhecimento lá na inicial, ele faz um pedido incidental, da mesma forma será instaurado o incidente, suspenderá o processo por força do artigo 134, parágrafo 3º do CPC e determinará a citação dos sócios para adentrarem o processo. Tá? Pode ser instaurado tanto, como eu já disse, no processo de execução, como na fase de conhecimento, como na fase de cumprimentos e sentença. Tá? Então, sempre vai ser um incidente, onde os sócios vão poder contestar. Tá? Estão citados para apresentar defesa e requerer provas cabíveis, no prazo de 15 dias, por força do artigo 135 do Código de Processo Civil, a fim de cumprir se a garantia fundamental do contraditório. Então, a fim de cumprir a garantia fundamental do contraditório, ou seja, ele sempre vai ter a oportunidade de rebater esse pedido e provar que não, que ele está agindo de boa fé, que nunca aconteceu esse desvio de patrimônio nem fraude nenhum. O incidente deverá ser julgado pelo juiz logo após a defesa ou depois de realizar a instrução, se for o caso. Então, vai dar uma decisão interlocutória por ser um incidente. Nesse incidente, se houver necessidade de alguma das partes, principalmente aquele que perdeu, o recurso será agravo de instrumento, que eu já expliquei nos slides anteriores o que é um agravo de instrumento.
Quando o pedido é feito no cumprimento de sentença ou num processo de execução, aqui está na tela, esse slide aqui é meio confuso para vocês, em razão justamente de uma cobrança de dívida. Mas vamos tentar entender como que funciona. A empresa, ela é demandada num processo de conhecimento. Processo de conhecimento pelo qual um credor está cobrando a dívida da empresa. Dessa forma, né, o credor cobrando a dívida da empresa, essa empresa sendo provida de responsabilidade limitada, eu não posso ir em cima do sócio. Só que eu não sei ainda que isso existe. Eu estou pedindo uma sentença por uma indenização, por uma outra situação, mas ainda não posso cobrar a dívida. Eu só vou processar a empresa. Um acidente de trânsito pode ser também. Tá? Entra o processo. E segue o processo naturalmente. Chego à sentença. Agora eu vou cumprir a sentença. Enquanto o processo tramitou, o que o sócio fez? Tirou todo o patrimônio da empresa e cometeu fraude. Eu não posso verificar onde foi a fraude, buscar patrimônio dos sócios de repente? Claro, tá? É isso que está falando aquele slide. Que no cumprimento de sentença, se eu não só vim contra a empresa jurídica, desculpe, eu só vim contra a empresa, obviamente, quando eu for cobrar, a sentença só fez lei entre o credor, autor e a empresa. Não posso simplesmente chamar o sócio. Então, é instaurado esse incidente, onde os sócios vão ter oportunidade de se defender e dizer que não é caso de desconsideração. Ok? Vamos para a tela de novo. Então, é isso aqui que está falando. Ó. Se eu já fiz o pedido na petição inicial, quando eu chegar no cumprimento de sentença, obviamente eu não preciso, se já foi deferido. Eu já vou adentrar para o patrimônio dos sócios. Agora, se não, evidentemente que eu preciso abrir o incidente e aí pedir o juiz a citação para que eles contestem. Então, somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento aos bens do sócio. Tá bom? Também o procedimento, como a gente falou que em qualquer procedimento, conhecimento, execução, juizado especial civil, também pode ser requerido quando o processo estiver no tribunal ou quando for o trâmite de competência originária no tribunal, né? Então está lá no 134, em todas as fases do processo, inclusive perante o tribunal. Caberá ao relator processar e decidir monocraticamente o incidente e apreciará o cabimento da pretendida intervenção de terceiro e, se for o caso, presidirá a instrução probatória e proferirá, afinal, o julgamento respectivo. Um detalhe aqui, ó. Quando tiver que ter provas testemunhais, às vezes alguma coisa que tem que ser cumprida na comarca, então o processo está no Tribunal de Justiça de Curitiba. Tem que cumprir alguma coisa aqui em Cascavel. Será expedida uma carta de ordem. É uma espécie de precatória, só que como o tribunal tem hierarquia superior aqui em Cascavel, então ele dá uma carta de ordem. Faça isso para mim. E daí vai coletar as provas que faltarem. Tá? Título de curiosidade, carta de ordem, então. Tá? No tribunal também. Causa de competência originária, uma rescisória que é lá no tribunal, algumas ações que é lá no tribunal, o pedido será aberto lá mesmo, né? Se o incidente for resolvido em sede recursal pelo relator, a decisão será atacável por meio de agravo interno na competência originária ou na situação de eles analisarem o pedido lá simplesmente. Tá? Aí pode ser atacado como essa decisão interlocutória com agravo interno, não agravo de sumento. A procedência do pedido, um detalhe que tem que observar bem. A procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica só gera efeitos para o requerente, no referido processo, não servindo para outro processo, em andamento contra empresa ou sócio. Presta atenção, 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou alienação de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. O que tudo isso está querendo dizer?
Eu tenho um processo aqui. Eu estou cobrando o credor. O credor cobra o devedor não paga. Eu peço a desconsideração. O juiz dá, não é erga omnes. Não é erga omnes. Não é erga omnes. Não. Não é H1, ou seja, ela não serve para outro processo. Se no outro processo acontecer a mesma coisa, claro que com a minha decisão já é um indício que isso vai ocorrer também nesse outro processo. Só que não é automático. Não há a decretação da morte da empresa ou a desconsideração para sempre. É só naquele caso. E é uma perguntinha boa de prova aí. Só há desconsideração jurídica da personalidade jurídica da empresa num processo que o juiz despachou. Não serve para efeitos erga omnes contra os outros. Ok? Não posso esquecer disso. E aí, eu encerro o procedimento aqui, o incidente, para vocês entenderem. Então, recapitulando, eu posso fazer o pedido na petição inicial ou depois de qualquer tempo, a partir do momento que eu descubro que há uma confusão patrimonial ou que eu descubro que há uma ilicitude no processo, para pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Então, gente, olha os detalhezinhos. A desconsideração da personalidade jurídica, ela tem que ser requerida no processo, não serve para os outros. O despacho do juiz só funciona nesse processo e eu posso adentrar os bens do devedor, da pessoa jurídica devedor. Ah, mas e no outro processo? Serve de decisão favorável, mas eu não posso simplesmente jogar lá e falar, já vou nos bens dos sócios. Não. Há novamente toda uma situação de defesa e etc. Tá? E aí eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica, o incidente, né, que a gente já viu na petição inicial ou no decorrer do processo, qualquer tempo do processo, desde que o processo não tenha terminado. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui de desconsideração ali na tela, para vocês fixarem melhor. Eu tenho aqui numa decisão, no recurso especial 948.117, da ministra Nancy Andrighi, o que tem que tomar cuidado? Tem muitos juízes que deferem a desconsideração sem muita prova, sem um incidente em si. Há somente o pedido de citação dos sócios, geralmente em tributário. O tributário até tem uma certa responsabilidade objetiva nesse sentido. Tem uma teoria que diz que, independente do motivo, eu posso cobrar já nos sócios. Mas ainda existe muita divergência em qualquer sentido. Então, ela faz o alerta ali, ó. É preciso olhar esse instituto com cautela e que a separação entre a responsabilidade dos sócios da sociedade é fator de estímulo à criação da própria sociedade, de novas empresas, e a preservação da própria pessoa jurídica e de seu fim social. Ressalta ainda que se a empresa fosse responsabilizada sem critério por dívida de qualquer sócio, seria fadada ao insucesso essa responsabilidade limitada. Tá? Então, preciso, portanto, sem o cumprimento e envolvimento da empresa na prática fraudulenta e no abuso do direito arquitetado pelo sócio, por um dos sócios, não se pode imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por dívida com o pretexto de aplicar o artigo 50 do Código Civil simplesmente pelo fato de não ter bens. Tá? Às vezes não tem bens, mas não ocorreu fraude. Então, automaticamente, não vai ter a desconsideração. Né? Então, tem que olhar a fundo esse instituto. Instituto bom, mas ele merece cuidado. Né? Se vocês pegarem um processo que houve a desconsideração, primeira coisa que tem que ver se os sócios foram citados corretamente. E se não há nenhum tipo de fraude, dá para discutir bastante nesse sentido. Tá? Então, aqui, ó, um exemplo aqui. Caso em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio social e o integraliza por inteira
inteiro na pessoa jurídica, deixando intencionalmente os credores sem acesso à garantia patrimonial. Então, olha só, ele vai, nesse sentido, tira tudo o nome dele. E aí os credores vão ficar sem receber o pagamento da dívida. Tá? Já é considerado fraude. Então, os requisitos ali do artigo 50, não é ato ilícito a formalização da capitalização de pessoa jurídica. O sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e integraliza por inteiro na pessoa jurídica. Então, ele intencionalmente tira tudo o nome dele e põe na pessoa jurídica. Automaticamente, isso, de certa forma, pode ser certo, lícito, tudo mais, mas ocorreu a confusão patrimonial. Vai ser desconsiderado de forma inversa também. Daí tem que preencher os requisitos do artigo 50, tem que tomar cuidado. Não é um ato ilícito a formalização e a capitalização de pessoa jurídica em si, mas o que é um ilícito é a confusão patrimonial e aí também o desvio de finalidade, fraude na administração e etc. Onde eu aplico o artigo 50. Artigo 50. É que somente por meio de demonstração de fraude cometida pelo sócio é que se poderá alcançar a desconsideração inversa. Confusão patrimonial verificada quando o sócio devedor age como verdadeiro dono ou controlador da sociedade, retirando do caixa da empresa, mediante expedientes lícitos ou ilícitos, formais ou informais, a necessário para sua manutenção de sua família. Ele está dando um rombo no caixa, né? Fazendo de tudo que tem da empresa, já é um verificado fraude. Se o sócio não possuir dinheiro em suas contas pessoais, mas está a usufruir de benefício derivado de retirada que faz na sociedade, comete fraude também, e deve ser coibida para impedir os efeitos da confusão patrimonial. Um recurso especial aqui. A relatora observou com propriedade que a desconsideração inversa tem largo campo de aplicação no direito de família, em que a intervenção de fraudar a ameação leva à indevida utilização da pessoa jurídica. Então, o marido começa a tirar do nome, coloca na pessoa jurídica, justamente para não pagar a dívida. Registra ou acordam duas situações recorrentes. O cônjuge esvazia o seu patrimônio pessoal, integrando ao lado da pessoa jurídica para afastá-lo da partilha. Ou o cônjuge, à véspera do divórcio ou dissolução da união estável, efetiva sua retirada aparente da sociedade, o que faz parte, transferindo sua cota para outro membro da empresa ou para terceiro também, com o objetivo de fraudar a partilha. Então, essas duas situações de fraude à partilha, elas devem também ser consideradas provas e mecanismo para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica também. Aqui um caso de responsabilidade inversa. O sócio controlador retirou-se da sociedade mediante transferência de suas cotas sociais para suas filhas. Então, ele quis deixar as filhas como administradora, porém ele ficou com procuração das sócias filhas agora, por meio de procuração ortogada, para representá-las em todos os assuntos relativos à sociedade. Então ele maquiou, né? Só colocou a empresa no nome das filhas, mas quem age é ele. E nesse sentido, ocorreu uma fraude e ele pode responder por isso. Então, pessoal, é isso. Pedido de incidente de desconsideração. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês mais o Amicus Curiae, que é bem pouquinha coisa, e depois a nossa prova semana que vem, vou corrigir os trabalhos e a gente vai falando aí. Qualquer dúvida, e-mail e o WhatsApp aí estou à disposição. Tá bom? Abraço a todos.